Hallo, eu sou a Carol do Deutsch by Carol. Eu sou professora de alemão e também sou poliglota. Estava aqui nesse domingo estudando e pensando, estudando francês. Para quem não sabe, eu acabei de mudar para a França para fazer um semestre de intercâmbio do meu mestrado. Eu faço mestrado em ensino de alemão pela Freie Universität Berlin e eu estudo metodologias de ensino de alemão, que também se adapta a outras línguas estrangeiras. Eu sou formada em letras alemão pela USP e, bom, não vou ficar listando todo o meu currículo aqui, é só para vocês saberem quem eu sou e por que eu decidi gravar esse vídeo. Então, estava eu aqui estudando francês de manhã e eu pensei, poxa, eu tenho 20 não, eu tenho 30 dias, quase 28 dias, até minhas aulas da faculdade aqui começarem. E o meu estágio também como professora de alemão aqui numa universidade em Paris. E eu vou dar um gás no meu francês, porque, gente, eu tô no A1. Pra quem não sabe, o A1 é o nível mais básico de francês. Então, assim, agora que eu tô começando a conversar com as pessoas na rua. E eu preciso do francês pro dia a dia. E eu fiquei pensando, nossa, o pessoal, os meus alunos, o pessoal no geral tem tanta dificuldade de começar a estudar um idioma e se manter motivado. Por que eu não mostro para eles como que eu faço? O que eu faço? O francês, para quem não sabe, é a minha sexta língua. Eu falo já, o português, inglês, espanhol, o alemão. Eu sou professora de alemão há quase 10 anos. E agora eu estou aprendendo francês por conta desse estágio que eu vou fazer aqui. Que para as aulas da faculdade, como vai ser na área de ensino de alemão, eu não preciso do francês. Mas quando eu estiver dando aula de francês no meu estado, aula de alemão, desculpa, buguei. Quando eu estiver dando aula de alemão, eu vou precisar do francês, às vezes, para explicar para os meus alunos franceses algumas coisas e fazer uma comparação entre a língua, porque é muito mais fácil a gente falar a língua materna do aluno e ensinar o aluno com a língua dele junto, para que ele entenda o raciocínio. O alemão é uma língua muito lógica, né? E aí eu fiquei pensando, bom, tudo que eu tô fazendo, muitas das coisas que eu estou fazendo para sair do básico do francês o mais rápido possível, são coisas que são aplicáveis para os meus alunos de alemão. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, então. Todo esse caminho, essa volta toda, para falar que sim, esse vídeo e essa sequência de vlogs vai ser bem crua, assim, bem simples, mas eu queria trazer para vocês o que eu faço para estudar alemão. O que eu fiz para estudar alemão desde o zero, porque por muito tempo eu estudei sozinha, eu estava fazendo intercâmbio na Alemanha, mas eu não tinha aulas em si, e eu cheguei no B1 em um ano, tá? Muitos contextos envolvidos, tá, gente? Eu não estou falando que qualquer pessoa vai chegar aí nisso. Eu já tinha uma base quando eu cheguei na Alemanha, então não foi em um ano certinho. A gente pode deixar isso para um outro vídeo. O ponto que eu quero trazer para vocês hoje é como começar a organizar os estudos. Eu fiz até algumas anotações que eu queria falar, não fiz roteiro, tá? Como começar a organizar os seus estudos de qualquer língua. Esses vídeos servem para o francês, para o alemão, para o espanhol, para o italiano, para o japonês, para o russo. Você vai adaptando para como a língua funciona para vocês, tá? Para mim é muito fácil, como eu já falo várias, eu estudo metodologias de ensino, eu tenho um conhecimento acadêmico muito aprofundado nessa área. Para mim é mais fácil eu só bater o olho e falar, esse exercício eu tenho que fazer assim, isso aqui eu tenho que repetir várias vezes para eu memorizar, porque senão não vai entrar, né? E uma primeira questão que eu acho que pega muito é a forma como a gente aprende na escola, tá? E aqui eu tô falando de escolas no geral, não só no Brasil. Muitas escolas, elas não respeitam o processo de aprendizado do aluno em si e as particularidades de cada um. E isso é uma coisa do ensino tradicional no mundo todo, tá? Às vezes a gente acha que a gente não tem talento para aprender outras línguas ou para aprender qualquer outra coisa e dá preguiça de estudar, a gente acha difícil, é um fardo sentar ali e se concentrar. Mas muitas vezes pode ser simplesmente que você não esteja sabendo estudar de um jeito que funciona para você. Muitas pessoas não é que elas não têm capacidade ou que elas não consigam aprender e sentar e estudar. Às vezes a pessoa não sabe nem como fazer isso, tá? Porque a gente está acostumada com aulas tradicionais,
onde o aluno vai, o professor explica, despeja um monte de conteúdo no aluno. O aluno faz lição de casa, porque ele é obrigado, senão ele não vai acompanhar a próxima aula. E aí ele volta e o professor despeja mais coisa e assim vai, né? E aprender em si não é assim. Não necessariamente. Assim é uma forma de aprender, sim, mas é maçante, é cansativa, tem esse tom constante de obrigação. E onde que tá o prazer em estudar e em aprender coisas novas? Aprender é descobrir. Aprender é você se deparar com coisas que você acha interessante e coisas que não são tão interessantes assim, mas que você também precisa aprender? Sim, com certeza. Mas não é só isso. E quando a gente descobre como que a gente aprende, parece que se abre um novo universo. Eu digo isso por experiência própria. Eu sempre fui uma criança muito agitada, em alguns pontos até hiperativa e com dificuldade de me concentrar. E eu amo estudar, eu amo aprender coisas novas. Eu me sinto bem, a gente aprende coisas novas, às vezes a gente se sente inteligente, a gente se sente capaz. Tem fases que, nossa, que ódio, isso aqui não tá entrando na minha cabeça, a gente quer jogar o conteúdo pela janela, o livro pela janela, não faça isso. São fases de aprendizado, a gente pode falar um dia também sobre fases de aprendizado e desânimo e empolgação, porque são ciclos, não são momentos fixos. O aprendizado, ele é cheio de ciclos e processos, tá? Bom, pensando nisso, esse primeiro vídeo que eu decidi gravar aqui, é mais sobre como você organizar os seus estudos, tá? Uma coisa que pode parecer muito simples, mas que é importante reforçar, porque tem muitas pessoas que muitas vezes não respeitam, e eu sei disso porque eu tenho alunos e já tive alunos e vou ter alunos, sempre tem algumas pessoas que fazem aula e provavelmente lição, porque se faz aula, né, sentado num lugar que tenha outras pessoas, ou alguém conversando, ou a TV ligada, alguém no telefone falando alto, ou na rua. Às vezes a gente não tem uma outra opção. E não tem problema. Se for essa opção que você tem, faça com ela. Mas o ambiente de estudo, ele é muito importante. Você precisa estar você e o seu material sem gente te interrompendo, filho chamando, vizinho batendo na porta. É importante que esse momento seja um momento seu, com o livro. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, de propósito, porque na real essas outras coisas são mais interessantes e a gente não quer perder elas, não quer perder, né, um tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa com o seu filho, por exemplo. Mas a gente acaba não fazendo nenhum e nem outro direito. Então, às vezes você para um tempo menor, mas foca e se concentra em fazer o que você está fazendo, tá? Quando a gente começa a falar, vou estudar, tô empolgado, quero estudar, vou fazer um planejamento, eu vou estudar 2 horas por dia, todos os dias, porque eu quero aprender alemão super rápido. Não vai dar certo. Ah, mas eu quero estudar todos os dias. Provavelmente não vai dar certo. Provavelmente. A não ser que tem pessoas que têm um perfil muito disciplinado e pode dar certo por um tempo e por outro não. Geralmente, falar que você fazer algo todo o santo dia é um pouco complicado, tá bom? Não tô falando para você não fazer. Se você quer testar, teste. Mas não vai se desanimar nas semanas que você não conseguir fazer todo dia. Porque eu tô falando que não dá certo, porque a semana que você não conseguir fazer isso, vai ser mais difícil às vezes de retomar do que quando você se propõe a fazer 2, 3 vezes na semana. Porque você joga para um outro dia da semana e continua fazendo. Você precisa ter um ambiente calmo e um tempo determinado. Qual é o tempo que eu estudo? O tempo que você pode. Seja sincera, a gente tem que ser muito, muito pé no chão. Não adianta a gente querer fazer uma coisa monumental logo de cara. Você precisa primeiro criar ritmo de estudo. Por isso que eu falo que geralmente quem quer já começar estudando não sei quantas horas por dia, acaba parando. E não é uma questão da pessoa não ser capaz de fazer isso. É questão de ritmo. No começo, para pegar no tranco e ter ritmo, às vezes a gente demora para se organizar, tá testando o que funciona e o que não funciona. E aí fica muito maçante fazer isso todo santo dia. Você não tem um espaço para respirar e até refletir, nossa, será que o que eu tô fazendo tá funcionando para mim, né? Porque isso é uma outra questão. Tem metodologias que falam, você tem que aprender assim, 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 né? Na minha, a gente não faz isso. Porque o aluno tem que sentir se tá funcionando para ele ou não. Então, listinha de coisas que eu não faço,
tá bom? Eu não faço um super planejamento do que estudar e quando estudar. Eu sou uma pessoa com TDAH. Eu não consigo ter o mesmo tipo, olha a minha frase, o mesmo tipo de disciplina de quem não tem. Eu tenho, sim, muita disciplina e muita organização, porque senão eu não conseguiria dar conta de nem metade das coisas que eu faço. Por exemplo, minha vida pessoal, meus relacionamentos, gravar aula, dar aula, criar material, escrever, postar conteúdo na internet, dar atenção para os meus alunos, para minha família e ainda cuidar de mim. Ok? Para mim não funciona eu falar segunda-feira eu vou estudar isso, terça-feira eu vou estudar aquilo, quarta-feira eu vou estudar não sei o quê. Isso para mim não funciona. O que funciona para mim é eu vou estudar. Eu vou estudar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque eu sou muito também de feeling. E como eu estudo metodologias e tudo mais, para mim é muito mais fácil eu perceber o que eu tô precisando naquele momento, tá? Talvez você precise falar, não, hoje eu vou fazer a lição tal, a Lektion 5 do módulo 2, do módulo 2 do curso da Carro. E eu vou fazer os exercícios depois. Pode ser uma saída. Mas geralmente eu foco no o que eu vou fazer hoje. Quais são as dificuldades que eu estou tendo? O que eu preciso fazer para que eu consiga usar isso, né? Que é uma coisa que os alunos pecam muito. O que os alunos adoram falar é que eles adoram assistir meus vídeos. Eles não assistem 300 vídeos de uma vez. Aí eu pergunto, você fez os exercícios? Não. Ai, mas é que é tão gostoso ver seus vídeos, né? Porque quando a gente tá escutando alguém falar, parece que a gente. E as pessoas começam a falar, adoro seus vídeos, eu começo a entender tudo. E aí eu quero continuar entendendo tudo. Só que a gente precisa pôr em prática. Eu amo que os meus alunos adoram meus vídeos, porque ouvir isso de aula sobre aula gravada, pra mim, já é um. Né? Porque geralmente se fala aula gravada, as pessoas saem correndo. Mas vocês precisam fazer exercício. E o termômetro é você. Eu tô sabendo usar isso? Eu posso ir adiante com o que eu estou aprendendo? E aí vem uma outra coisa que eu não faço: usar várias fontes de uma vez. Canais no YouTube, cursos diferentes, professores com didáticas diferentes. Aquele aluno que fala, o aluno que acha que pagando ele vai aprender. Eu comprei um livro por osmose, o conteúdo vai entrar aqui. O aluno compra 300 livros de gramática, eu já conheço muitos alunos que fizeram isso, tá? A pessoa compra 300 livros de gramática e não faz nenhum até o fim. E não faz nenhum. Estudar só gramática também não é a solução. A gente vai... Nossa, esse vídeo tá ficando grande. Maior do que eu imaginava. Eu achei que ia ser um vídeo de 5 minutos, socorro. Bom, listas e planilhas de estudo, nananã, só se você fizer com o seu feeling. Eu faço listas e planilhas, mas é a partir do que eu já estou fazendo. Primeiro eu começo, depois eu organizo, tá? Geralmente as pessoas querem organizar e depois começar. Só que concorda comigo que se você não começa a andar, não tem como você saber se você tá perdido ou não. Você não tem como você ver se o caminho tá dando certo ou não. Então, primeiro você começa, depois você melhora, depois você se organiza. Mas começa, tá bom? Nem que seja meia hora por semana. Começa. Coloquei aqui também coisas que eu não faço, tá? Estudar sozinha. O que eu quero dizer com estudar sozinha? O momento de estudar sozinho, ele é extremamente importante, né? Os alunos fogem disso quando eles estão falando, eu gosto de assistir seus vídeos. Você precisa criar o raciocínio sozinha do idioma. Você precisa treinar e estudar e fazer exercício sozinha, sim. E ler em voz alta para treinar pronúncia e escrever. Mas o que eu quis dizer aqui com estudar sozinho é não ter um professor para te orientar, tá? Uma vez eu comprei um curso de fotografia, não assisti o curso até o final, né? Porque era um curso de fotografia digital e eu não tinha câmera digital, eu tinha câmera analógica. Eu fotografo com câmeras analógicas já fazem alguns anos. Tô meio parado ultimamente, mas eu sei fotografia analógica, então eu não fiz o curso inteiro, não porque eu não quis, porque eu só estudei a parte técnica que encaixava com isso. Mas uma coisa me marcou muito do professor do curso, que ele falou assim, o problema do autodidata, né, da pessoa que estuda sozinha 100% do tempo, é que ela não sabe o que ela não sabe, né? E isso é uma coisa que pega muito.
Porque às vezes o aluno fala, nossa, eu não preciso mais de professor, já tô mandando muito bem isso. O professor sabe e ele fica muito feliz. Eu fico muito orgulhosa dos meus alunos quando eu vejo que eles estão arrasando. Mas eu também sei as coisas que eles precisam melhorar. E é aí que a gente precisa de uma pessoa mostrando o caminho. No caso do meu curso, eu sempre estudei combinando, tipo, minhas aulas. Agora eu vou falar do francês, que o francês é o que eu tô estudando, tá? Nesse momento. Eu sempre combinei as aulas com o material das aulas e um conteúdo de gramática, um livro de gramática. E vocabulário eu vou adicionando conforme eu vou estudando. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso também, tá nos meus planos, nas minhas anotações aqui, da ideia que eu tive, psicografei e já tô gravando. Basicamente foi isso. Pra vocês verem que eu não fico planejando muitas coisas, porque, gente, eu não tenho esse tempo. Se eu ficar planejando, eu não faço. Eu tive essa ideia hoje e já comecei a gravar. Tá? O que mais que eu coloquei aqui? Então, começar do zero. Começando e aprendendo frase, conjugando o verbo no presente e escrevendo frase e falando frase, tá? E só para fechar a questão do estudar sozinho, o professor, ele vai estar ali para te acolher, para te manter motivado e organizado. Então, ter contato semanal com o professor faz toda a diferença. Eu faço isso como professora de francês. Separar um tempo semanal, já falei, né? Sair fazendo coisas que eu faço, né? Começar do começo, sem querer já aprender coisas extremamente complexas, maratonar todos os vídeos e todos os livros de uma vez, começar do zero e ir fazendo, e elaborando, e vendo o que eu já sei comunicar a partir do que eu tô estudando, tá? Sair fazendo, mas sair fazendo com estratégia. Sair fazendo com estratégia. O que significa? Eu, por exemplo, hoje, falei, vou começar a gravar um vlog. Sobre como estudar línguas. O que eu vou fazer? Sobre o que eu vou falar? Eu fiz um roteiro? Não, gente, eu tive ideia de 3 vídeos aqui e só fiz a listinha do que eu faço e do que eu não faço. Eu não fiz roteiro, eu só coloquei os temas, tá? Eu não funciono tão minuciosamente. Se eu começo a fazer tudo minucioso, assim, eu travo, tá? Então, pra mim é melhor eu sair fazendo com uma estratégia, com um propósito. Então, assim, meu propósito é saber me apresentar. É a primeira coisa quando você está começando a aprender uma língua. Então, você vai fazer de tudo para se apresentar. Depois, você pode começar, ao invés de você pular para um tema completamente diferente, que tal você ir deslocando ele? Por exemplo, eu aprendi a me apresentar, agora eu vou começar a apresentar a minha família, a minha mãe, minha melhor amiga, meu namorado, né? Então, você vai transportando para outras coisas o que você já sabe. Comunicação se desenvolve assim, ok? Você vai movimentando o que você já sabe para ir agregando mais coisas. E a última coisa, ter um professor e uma comunidade de alunos, uma comunidade de colegas, de pessoas que estão aprendendo. Isso faz muita diferença. E é o que tem no meu curso, por exemplo, de alemão, porque a gente tem as aulas ao vivo comigo, interação com os colegas, e eu acho muito legal mesmo que quando o pessoal está muito motivado ou muito desmotivado, eles mandam mensagem na comunidade dos alunos e os outros vão conversando e eles vão se ajudando a continuar estudando. E isso não tem preço, porque quando a gente está sozinho, a gente precisa passar por tudo sozinho e você não precisa fazer isso, tá? Então, para começo de conversa, a gente fica por aqui, até porque a plataforma que eu uso só dá no máximo 25 minutos de vídeo e já tá com 24. A gente se vê no próximo vlog. Eu espero ter ajudado. Não deixe de me seguir e deixar seu like aqui, se inscreve no canal para continuar aprendendo a estudar alemão comigo e para continuar aprendendo alemão comigo, porque também tem vídeos novos de alemão aí para vocês. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.